Olá, meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Vá com Alma. Se eu fizesse uma pergunta para você com relação à sua história de vida, como você narra a sua história de vida, alguns fragmentos da sua história de vida para algumas pessoas que estão ao seu redor, para o seu terapeuta, para o seu médico, enfim, para pessoas que estão mais próximas de você ou até mesmo pessoas que não têm tanta intimidade, né? É muito comum, por exemplo, de quando começamos a conversar com determinadas pessoas que a gente tem intimidade, que às vezes a gente não dê tantos detalhes ou então que a gente não exponha tantas nossas emoções. Do mesmo modo que existem algumas pessoas que acabam se abrindo melhor para pessoas desconhecidas porque acreditam que é mais fácil falar sobre determinados detalhes, sobre determinadas situações que justamente pela ausência do vínculo talvez possa facilitar mais a conversa e fora também que é mais fácil porque você pode se despedir da pessoa e agir como se nada tivesse acontecido, né? Obviamente que de um lado, independente da maneira como você se apresente para essas situações, o foco aqui é a maneira como você narra a sua história de vida. Como eu comento em alguns momentos aqui dos vídeos que eu faço, eu sempre crio um texto antes para me ajudar a fazer os vídeos, porque eu gosto de que os vídeos sejam por inteiros, porque eu acredito que desse modo possa ficar até mesmo mais com a minha cara e não de uma maneira tão editada, tão muito trabalhada e com os cortes. Eu acho que é mais interessante a gente seguir com a maneira como eu me apresento, até mesmo para você me conhecer um pouco. E assim, conforme a gente conta as nossas histórias, eu estou comentando isso porque em alguns momentos eu vou parar para ler, para poder lembrar das coisas que eu coloquei aqui que eu acho que são importantes, tá bom? E uma das coisas que eu coloquei aqui é que quando a gente conta essas histórias, a gente pode contar muitas das vezes com muita felicidade, com detalhes que realmente possam ser, tenham de fato acontecido, ou então a gente pode às vezes mascarar algumas coisas, seja por vergonha, seja por receio, como eu tinha comentado, dependendo de com quem a gente vai falar sobre isso tudo, né? E eu queria que você pensasse um pouco sobre o seguinte, que quando você começa a falar sobre a sua história de vida, isso significa que você dá significado, conforme você escolhe, né, no caso as palavras, você vai dando significado à sua história de vida. E é a partir dessa maneira, né, a maneira como você narra a sua história, a maneira como você compartilha, como você atrai as pessoas quanto à escuta, isso significa que você é muito daquilo que você fala, que você é muito daquilo que você viveu. Porque assim, não importa muito a maneira, o que foi que aconteceu de fato, e sim o significado que você deu àquilo, quais foram as palavras, como é que você se sente com aquilo. Porque, por exemplo, o que pode ser muito difícil para você, que pode ser muito doloroso para você, para uma outra pessoa pode ser completamente indiferente. E assim por diante, né? Então, assim, eu queria que você pensasse um pouco, se você concordasse comigo quando eu digo que as nossas histórias de vida moldam a nossa vida, moldam a sua vida, né? E assim, e que o mais importante realmente é a maneira como você faz uso, como você sente, como você escolhe as palavras e como você quais são as emoções que sente, quais são os sentimentos que você tem e quais são as emoções que você tem a partir de todo aquele envolvimento e que é no meio do seu discurso que você vai conforme você vai falando, você vai tornando determinadas coisas, determinadas experiências, você vai vendo que você começa a ter conscientização daquilo que você sente. E isso que é uma coisa muito interessante e é sobre isso que eu quero conversar com você. Porque às vezes a gente tem dois caminhos. A gente pode reagir a determinadas situações, fazer com que aquilo que foi talvez muito difícil, que nos floresça, né? Que aquela dificuldade possa fazer com que a gente floresça, ou então a gente pode se colocar numa posição de vítima, chegar ao ponto de você, como eu venho comentado em alguns dos vídeos que eu faço, que é a questão do medo, que é a questão da mágoa enraizada e que faz com que você não se mexa, você não se mova,
que você fica enraizado em determinada situação e que no meio disso tudo, quando você for narrar determinadas coisas, às vezes quando você for desabafar com um amigo, ou então com uma amiga, ou então com seu namorado, com a sua esposa, a pessoa tenha a percepção de como você se sente com determinada situação. E aí o que eu coloquei aqui no final? A gente não pode mudar aquilo que aconteceu, mas a gente pode mudar sim o nosso relacionamento, a maneira como a gente vai lidar a partir daquilo. Quando liberamos lentamente, porque a gente precisa entender que, vamos lá, são 20 anos de vida que você tem, 30 anos de vida, 40 anos, 50 anos de vida, elaborando determinadas coisas que sempre coincidem com o mesmo tipo de ato no final. Então, para a gente mudar determinada atitude, não é numa questão de 5 dias ou de 5 meses. Isso vai depender muito da maneira como a pessoa quer se libertar daquilo e, obviamente, que a gente precisa se libertar de determinadas outras coisas relacionadas ao passado, né? E então, assim, quando a gente se liberta lentamente, essas narrativas nas quais a gente se apegou, a gente consegue se abrir para outras possibilidades, para outras atitudes, para outros modos de olhar o mundo, de olhar a sua vida, de olhar as pessoas que estão ao seu redor. Quando estamos atentos e conscientes dessa voz interior que existe dentro da gente, e a gente consegue se atentar ao que ela diz, a gente pode se libertar do presente, a gente pode libertar o presente do passado. E desse passado se houvesse um adjetivo, qual daria? Um passado quase que imutável, né? E desse futuro que é imprevisível pra gente, que é muito interessante. Praticar isso pode nos levar de volta ao momento, a tudo que temos, a tudo que superamos e a tudo que podemos continuar sendo, e conforme as nossas decisões forem acontecendo, conforme a gente for nos tornando, entende? Então, assim, existe alguma história na sua vida que você gostaria que fosse, que você mudasse o tom da sua voz, que você conseguisse falar de uma maneira talvez mais tranquila, com menos mágoa? Você consegue reconhecer alguma coisa que você sente que a sua postura, que é tão difícil para você falar sobre, que às vezes você nem consegue falar sobre, né? E como você seria se você estivesse livre dessa sensação antiga, dessa história antiga? Isso é uma coisa que só você pode reconhecer. Finalizo aqui o vídeo, até mesmo pedindo desculpas porque eu gravei o vídeo com um barulho aqui no fundo, mas eu espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer, o que eu sempre venho tentando dizer aqui nos vídeos que eu faço, que é de olhar para si, que é de se abraçar e de tentar reconhecer algumas histórias, algumas questões que nos impedem de seguir em frente, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.